Nós entendemos as coisas da forma que nós queremos e principalmente tiramos proveito de algumas situações porque somos aproveitadores. Nós não sabemos lidar com aquilo que está diante de nós quando negativo. O positivo é muito fácil a gente lidar com o positivo. Até 3 rodadas atrás, 3 partidas atrás, especificamente falando contra a equipe do Botafogo. O Fernando Seabra era o melhor técnico do futebol brasileiro e a principal revelação entre os treinadores, porque o trabalho que ele fazia à frente do Cruzeiro era um trabalho sólido, consistente e que deu ao Cruzeiro uma cara e um padrão de jogo. O Matheus Pereira, pelo jogo que fez, assistência deitado, uma assistência fantástica para um golaço do Barreal, nada mais, nada menos, era o principal jogador do futebol brasileiro. O Matheus Pereira, que é o primeiro personagem que eu quero tratar a respeito dele, está sendo taxado nas mídias digitais como mascarado, perna, acha que é melhor do que de fato é. Uma coisa é você trazer sua crítica, e crítica é válida e absolutamente necessária. Outra coisa é você ser um aproveitador e tendencioso. Isso te desbonifica como um jornalista, se é que você é. Porque o jornalista, de fato, ele analisa a jogabilidade e não pessoal de cada jogador. Quem analisa pessoal de celebridade é revista de fofoca. A gente brinca aqui de vez em quando, falamos a respeito disso, vamos fazer uma fofoquinha, vamos brincar aqui, vamos descontrair no final do programa. Conta a fofoca, Cláudio. Meu público fala isso pra mim. Mas esse mesmo público que fala isso pra mim, sabe da seriedade que eu trato o jornalismo, porque eu sou jornalista. Eu não tô aqui brincando de ser youtuber, muito menos animador de torcida. Eu não sou cheerleader, eu acho que é assim que fala. Eu não sou animador de torcida. Eu sou um jornalista que trabalha no YouTube. E às vezes há dificuldade de entendimento dentro disso. Então, eu aprendi na aula de ética que eu tirei 10. Tá aqui na prova. Eu tenho prova, 10 na aula de ética. Eu aprendi que eu preciso respeitar tanto o profissional quanto o seu ofício. E como que eu respeito? Elogiando quando precisa e analisando na crítica. Eu não posso menosprezar e nem diminuir ser humano nenhum, porque não fez o que me agrada. Isso não é profissionalismo, uma coisa é no meu pessoal. Eu e os meus amigos. Eu posso me voltar a eles e falar a respeito do fulano, do Beltrano, do jeito que eu achar que tenho que dizer. Eu estou no meu momento de intimidade. Agora, a partir do momento que eu faço exposição pública da minha avaliação, da minha análise do jogo, eu preciso ser polido. Eu preciso ter inteligência para poder falar. E como que é que eu tenho inteligência? Existem várias formas de inteligência. Existe aquela inteligência que usa a massa como manobra. E ele fala exatamente aquilo que a massa quer ouvir. Aquilo que está na principal... Eu não consigo gravar vídeo das recomendações do YouTube, porque eu acho que é oportunismo. Porque neste momento, o que está em alta? Chamar o Matheus Pereira de perna e falar que o Seabra é amador e não servem para o Cruzeiro. Continuando aqui no primeiro cenário do primeiro personagem, que é o Matheus Pereira. O Matheus Pereira, eu vou repetir, era cotado até agora há pouco como solução do meio-campo da seleção brasileira. Agora ele é perna. Agora ele é perna porque ele coloca o calção por debaixo da cueca. E tá tudo certo. Coloca por debaixo do seu calção térmico. Agora ele é perna. Mas quando é que você viu o Matheus Pereira entrar em campo diferente? Agora o Matheus Pereira é perna porque quando ele entra para poder fazer o aquecimento, ele entra de calça comprida diferente de todo mundo. Ele é perna. Quando é que você viu o Matheus Pereira fazendo isso de forma diferente? Ou deixando de fazer isso? Me conte aqui. Porque aí a gente vai conversar. O Matheus Pereira tá tentando toques de efeito. Qual jogo você viu o Matheus Pereira não fazendo isso? Então, análise é análise. Nadar ou navegar na crista da onda, isso é ridículo. Na crista da onda não é legal. Bom, depende de qual inteligência você utiliza. Essa, na minha avaliação, é inteligência aproveitadora.
Porque quem faz isso também é inteligente. Porque esse cara pega o público maior. E qual que é o público maior da internet? São os corneteiros. Então os corneteiros adoram ver na placa, na capa do vídeo, fulano é perna, fulano não joga, fulano é mascarado, fulano maltratou o repórter, fulano maltratou a torcida. Isso é uma inteligência. Porque se você abrir um vídeo desse, você vai ver lá 50, 70 mil visualizações. Agora, quando você coloca uma capa estratégica, inteligente, do lado correto, dentro da minha avaliação, aí você tem dificuldade de engajamento. Eu, particularmente, tenho dificuldade nenhuma com questão de engajamento. Se for para eu enganar ou chamar a atenção diminuindo o outro nas capas dos meus vídeos, aqui não é o seu lugar. Você não vai vir aqui. Você vai vir aqui se você quiser ouvir uma análise, uma crítica, uma ponderação, uma colocação, uma coisa do tipo. E principalmente um rebate. Porque eu não consigo compreender como que consome conteúdo dessa natureza. E o YouTube recomenda mesmo, porque tem muito like. Porque tem muita gente que acredita dentro desse processo. Então é uma inteligência muito peculiar. Os caras que fazem isso sabem trabalhar. E eles não estão nem aí para sua crítica e muito menos para o que você pensa. Essa é a realidade. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e falei, cara, tem hora que dá vontade de fazer que nem aquele rapaz que trabalha lá no Canelada. Ele fala assim, eu não quero saber o que essa turma tá falando, não. Hein? Eu tô nem aí pra eles. Eu tô aqui pra colocar minha opinião. O que eles acham ou deixou de achar, não é problema meu. Eu penso diferente. Eu acho que o que vocês pensam, o que vocês acreditam e o que vocês falam, pra mim é de uma importância descomunal que me faz crescer. E me faz crescer de verdade. Tanto como pessoa, quanto principalmente profissionalmente falando. Então eu preciso ser polido. Eu preciso ter o entendimento de que vocês que estão aí do outro lado precisam de serem informados e não desinformados. E não ficar no oba-oba, entender o que é o jogo. E que o jogo é muito mais do que 90 minutos. Ou 180, como queiram. O jogo é muito mais do que isso. Então quando eu pego um jogador, quando ele joga pra caramba e falo que ele é o melhor do país, e quando ele não joga nada, ele é o pior entre todos, cara, isso não é análise. Isso não é avaliação. O Matheus Pereira se mantém. E ele não é uma máquina, assim como qualquer um outro jogador. Ele não é uma máquina. Ele não vai jogar bem todos os dias. O Cruzeiro, falando do coletivo agora, ele perdeu a liga. Isso é normal. Isso é normal. Absolutamente normal. Qual é o time que não oscila dentro dessas competições? Principalmente no Campeonato Brasileiro, são 38 rodadas. Não vai fazer 38 jogos da mesma forma, com a mesma intensidade, demonstrando e entregando a mesma performance. Isso não vai acontecer. O mesmo quadrante tático não vai ser plausível todos os jogos. Não vai colher sucesso em todas as investidas. Gente, isso é a vida. Isso é a vida. Vocês acham mesmo que o Cruzeiro ia ganhar de todo mundo? Olha, falando especificamente sobre o jogo de ontem, eu estava acreditando que o Cruzeiro poderia vencer de 1-0. Isso poderia, de fato, acontecer. O primeiro tempo foi extremamente equilibrado. Mas sabe com quem que o Cruzeiro jogou ontem? Vocês, cruzeirenses, há 2, 3 anos atrás, estavam acostumados a jogar com o CRB. Com o CSA. Com sei lá das quantas. Vocês jogaram ontem contra o Boca Juniors. Sabe quem é o Boca Juniors? É o maior clube do futebol sul-americano. É o maior clube do futebol sul-americano. Simples. Tem 1 ano que os caras não sabem o que é perder dentro dos seus domínios. O Cruzeiro vem de uma queda de rendimento? Claro que vem. Isso tá na cara, nítido pra todo mundo. E eu já disse isso aqui. Só que isso também é absolutamente normal. Quem é que não oscila? Todo dia que você vai pro seu trabalho, você desempenha o seu 100%. Todos os dias que você vai para o trabalho, o seu chefe te chama e fala: mano, você é foda. Você trabalha muito bem, você foi muito bem nisso, muito bem naquilo. Não, isso não acontece. Isso não acontece. Tem dia que você é uma merda lá no seu trabalho, profissionalmente falando. O jogador de futebol também está fazendo o exercício da sua profissão. Ah, Cláudio, mas ele treina todo dia. Você trabalha há 25 anos na sua empresa, hein? E você chega dia que você tá lá que você não faz nada que presta. Onde que tá o problema nisso?
Onde está o problema nisso? Eu sei que paixão domina o futebol, mas a paixão sem razão, você suicida. Quantas e quantas pessoas, isso é uma analogia real, quantas e quantas pessoas terminam um relacionamento e se suicida, porque não consegue viver sem o outro. Paixão em demasia, sem racionalidade. Você tem todo o direito de ser apaixonado, mas você tem a obrigação de ser inteligente. É o mínimo que você pode fazer para ter uma vida sustentável, de forma razoável. Você não precisa ser nem um Einstein, você não precisa ser nem um Aristóteles, nem um Platão, nem um Immanuel Kant. Você não precisa. Você só precisa ter racionalidade. E quando você tem racionalidade, você tem um entendimento que o ser humano é falho. Falho. Absolutamente normal a oscilação de qualquer atleta, por maior que seja a capacidade técnica dele. A Paula falou lá no Boteco da Raposa agora há pouco que há necessidade de que se tenha o entendimento que a oscilação faz parte do cenário. Não é uma colocação analógica, isso é um fato. Isso é um fato. Se a gente não tomar cuidado com o que a gente fala, a gente atrapalha. Atrapalha. Quantos e quantos jogos, não estou falando que não tem que criticar. A crítica é válida, a crítica traz crescimento. E nem a Agatha Christie, Daniel, e nem a Agatha Christie, seus romances são fantásticos. Enfim, olha, criticar é normal e necessário para o crescimento de qualquer ser humano. Receber críticas faz parte do jogo. Mas a gente não pode ser idiota. A gente não pode ser imbecil. Não pode. Não pode. Isso é um fato. Isso é um fato. A partir do momento que a gente se deixa levar pela onda, você está dizendo assim, olha, eu não tenho personalidade. Eu não consigo pensar. Então preciso de alguém que pense para mim. Uma coisa é você conseguir assimilar e absorver aquilo que o outro, que tem uma capacidade técnica mais elevada do que a nossa, trata sobre o assunto. Bom, normal, necessário, porque todos os dias nós tentamos aprender. Nascemos correndo atrás do aprendizado e vamos morrer buscando este mesmo aprendizado. Todos os dias nós aprendemos. Então não é vergonha nenhuma. Agora, quando você se deixa levar e se torna uma massa de manobra, você está dizendo, eu sou extremamente incapaz de pensar. Então preciso que alguém pense por mim. Uma coisa é você ouvir um comentarista, ler sobre o outro, você aprender para você tirar suas próprias análises. É por isso que existem as escolas facultativas, principalmente, para que você possa aprender, buscar conhecimento e dentro do conhecimento formatar sabedoria. Porque nem todo mundo que é dotado de conhecimento tem sabedoria. Tem gente que tem tanto conhecimento que só fala bobagem. E ele pensa, por falta de sabedoria, que tudo que ele fala é a verdade absoluta e é assim que tem que ser. Só que a vida não é isso. Então não se deixe levar, não vira massa de manobra de ninguém não, cara. Pensa, tenta analisar, tenta ver. Tenta ver. Assiste o jogo e fala pra mim qual é o quadrante tático que o Boca Juniors jogou ontem. É só você assistir a televisão também te dá isso. Você consegue ver quem caía pelos lados do campo, quem era o responsável pela armação de jogada. Você lembra que o camisa 22 deu uma metida de bola no meio da defesa do Cruzeiro, nas costas dos nossos defensores? E que o Cavani fez um movimento corretíssimo. Isso é treinamento, capacidade técnica normal. O Cruzeiro não fez um bom jogo. Mas o gol que o Cruzeiro tomou foi mérito do Boca Juniors. Deu pra ver que a jogada era treinada. A bola saiu do lado esquerdo, chegou do lado direito, no meio, né, na intermediária ali, uma metida de bola no costado da defesa, mérito do adversário. O Cavani deu uma cavada na frente do goleiro Cássio. E eu vi gente criticando o Cássio, porque tomou o gol do Cavani. Entende? Perdemos dentro da Bombonera, para o Boca Juniors que não perde um ano. Nós não perdemos pro CSA.
Nós não perdemos pro CRB. Não. Nós perdemos para o Boca Júnior. Foi pro Boca Júnior que a gente perdeu. Não é demérito perder uma partida de 1-0. Beleza? Este é o ponto que eu queria trazer do Matheus Pereira. E agora nós vamos falar do Seabra.